O ministro Ayrton Dias, ele deu uma entrevista falando sobre o valor que é liberado para a área cultural. Para quem não sabe, existe a tal da Lei Rouanet, que o governo liberou mais de 16,8 bilhões de reais. Muito dinheiro para a área cultural em contrapartida com o pacote de gastos que foi aprovado, que o presidente Lula deve sancionar a qualquer momento. A gente vai saber, de fato, quantas famílias passarão por um pente fino e poderão perder os seus benefícios. Eu já vi vários rumores de que esse número é muito grande. Famílias, do Bolsa Família e do BPC, esse número pode chegar aí a mais de 3 milhões de pessoas que poderão, ao longo desses próximos meses, perder o seu Bolsa Família. Teremos a biometria, uma novidade que o governo aprovou, as visitas em domicílio para quem mora só e também a situação do BPC Loas, onde a gente está esperando que o presidente Lula vete. O que é isso, Alex? É não aprovar aquilo que foi aprovado no Congresso quando se trata de autismo leve. Pessoas que têm um grau leve em autismo. Porque o Congresso aprovou que não vai querer pagar o BPC. Mas aí a gente está pedindo, inclusive fazendo campanha, hashtag não mexa no BPC Loas, hashtag não mexa no BPC Loas. Toda essa situação vai depender muito do que o presidente Lula vai sancionar. Se aprova na íntegra toda a papelada do pacote de gastos ou se veta o que a gente está esperando aqui, tá? Então é importante. Primeira informação, gente. Olha o que o ministro Ayrton Dias falou, presta atenção, hein? O ministro Ayrton Dias, para quem não sabe, ele vem falando sobre a antecipação dos pagamentos que vai acontecer agora em 2025, teremos novidades nessas liberações, teremos novas listas, lista de desbloqueio, retroativo, regras de proteção, sobre a situação do empréstimo, que a gente espera que o presidente Lula e o ministro Ayrton Dias definam. Eles ainda não questionaram, não tocaram no assunto, mas a gente continua lutando pelo empréstimo, que o empréstimo do Bolsa Família, hashtag empréstimo Bolsa Família, seja pelo aplicativo, hashtag empréstimo Bolsa Família pelo aplicativo. O ministro, durante essa participação desse evento, ele falou, ele fez uma brincadeira com o acidente aéreo que vitimou a banda Mamonas Assassinas em 1996. Ele afirmou ter produzido um CD na linha de grupo de rock paulista e acrescentou: só não queremos morrer de queda de avião. Uma brincadeira que muita gente não gostou. Escuta aí o que disse o ministro, preste atenção. Saudar aí os nossos produtores, aqui o meu querido Aurélio de Mello. Aurélio é meu companheiro de muitos anos e eu estou pedindo a ele, que agora eu não sou mais governador, para a gente lançar o nosso CD, viu, Magrete? Um CD de músicas que fizemos, e é na linha dos Mamonas Assassinos, tá? Então eu disse para ele, só não queremos morrer de queda de avião, viu? Mas aqui fizemos junto com o Netinho da Flauta, com o nosso querido Boy, Anthony Emerson Batista e tantos outros artistas. Eu acho que isso a Jussara não sabia. Escrevemos músicas e lançamos esses dias junto com o secretário de Fazenda, o Antônio Luiz. Ele musicou uma poesia que eu fiz e de repente a bicha estava aí na internet. Aí eu digo, baixa a bola aí. Mas enfim. Pois é. Essa brincadeira, falando sobre essa questão de CD, deu muito o que falar, falando sobre o acidente aéreo que vitimou aí a banda Mamonas Assassinas, E aí muita gente estava dizendo, interessante, O ministro, muita gente esperando que ele falasse sobre o empréstimo do Bolsa Família pelo aplicativo, não falou. Mas tem uma outra situação, preste atenção. O governo aprovou aquela liberação de mais de 16,8 bilhões de reais que vai para a área cultural e a expectativa agora são os cortes que virão com a aprovação do presidente Lula sobre esse pacote de gastos. Gente, está dando muito o que falar. Atenção, está dando muito o que falar. E aí, a gente espera que o presidente Lula mantenha o BPC para deficiência leve no pacote fiscal. Inclusive, tem alguns líderes do próprio governo que vem pedindo para que o presidente vete esse trecho. E aí é importante a gente estar acompanhando essa situação. Se por acaso der certo, a gente vai comemorar, porque aí não vai mexer com as pessoas dentro do BPC Loas. Inclusive, tem alguns sites, alguns jornais que falam o seguinte,
Lula manterá a BPC para deficiência leve no pacote fiscal, diz o relator. O senador Jacques Wagner, da Bahia, que é do PT, afirma que o presidente vai vetar trechos para deixar a redação abrangente, ou seja, não vai querer mexer nas pessoas que têm algum tipo de autismo em grau leve. Tá? Então, ou seja, vão continuar recebendo. Então a gente torce, né, que isso aconteça. É importante a gente ficar atento sobre isso aí, tá? Você que recebe Bolsa Família, o governo já iniciou o processo de pente fino, tá, gente? Se você recebeu uma mensagem de atualização, você que tem crianças menores de 6 anos, você tem que ir no CRAS refazer toda a atualização. Então, atualização, pesagem, medição, deixar tudo isso em dia. Mulheres na idade fértil de 14 a 44 anos também, vocês são obrigadas a manter seus dados atualizados. É importante sobre isso, tá? O aplicativo vai começar dia 13, essa é a previsão, geralmente é uma semana antes. Em janeiro, o pagamento vai começar dia 20, com o final do NIS 1, e aí a antecipação deve começar uma semana antes, ou seja, lá para o dia 13, você vai começar a conferir o seu aplicativo. Importante sobre essa questão também, tá? Teremos novos municípios em vários estados que teremos pagamentos antecipados. Pessoal do Rio Grande do Sul, a antecipação aconteceu até esse mês, né, até dezembro, porém, próximo ano não tem, a não ser que tenha algum tipo de tragédia, algum excesso de chuva ou falta de chuva em algumas regiões, então o ministro deverá anunciar, tá? O ministro Fernando Haddad, que é responsável pela Fazenda, ele foi procurado para falar sobre a alta do dólar, que continua, mesmo com o pacote de gasto que foi aprovado no Congresso. Porque o governo dizia o seguinte, com o pacote sendo aprovado, a economia vai dar uma normalizada. E aí a previsão era que o dólar desse uma parada, não subisse tanto. Só que não fez efeito. O dólar continua subindo e o Brasil hoje continua tendo prejuízo, porque está vendendo todo dia praticamente, o Banco Central está vendendo bilhões e bilhões de dólares para conter a alta do dólar. E aí o ministro Fernando Haddad deverá falar nesses próximos dias do que está sendo aguardado, né? Por que o pacote que tanto que o governo falava que se fosse aprovado, a redução em gastos públicos iria dar uma segurada na economia, dar uma segurada na alta do dólar. Não está acontecendo. Então ele deve anunciar algum tipo de esclarecimento, deve dar uma entrevista em rede nacional, enfim, deve tocar no assunto porque que não está alcançando aquilo que o governo estava entendendo que iria ser alcançado, a segurada do dólar e estancar aí os gastos. Isso não está acontecendo. Aliás, tem uma informação falando que muitos analistas estão dizendo que é a questão da primeira-dama, né? A Janja. Para quem não sabe, gente, sai uma informação em que a primeira-dama vem gastando muito. E aí muitos analistas vêm dizendo o seguinte, o governo não fez a sua parte de economizar em Brasília e aí, são gastos públicos. Entre aspas, time Janja. A equipe de Janja já gastou 1,2 milhão de reais em viagem. Informação que saiu agora dia 26 de dezembro, como você está vendo aí, a equipe informal da primeira-dama, a Janja, com fotógrafos e assessores especiais, custa R$160 mil em salário, gente. E aí está chamando muita atenção a primeira-dama aí, né? E aí muitos dizem, por que esse valor todo que está sendo gasto, hein? Por que esse valor todo está sendo gasto? Analistas dizem que deveria dar uma segurada, como acontecia com outros presidentes, ou seja, outras primeiras-damas em governos anteriores não se gastava tanto como se gasta atualmente. Então, muitos analistas dizem que o governo e o próprio presidente Lula está preocupado com isso e quer dar uma segurada. E isso está gerando uma tristeza. Muita gente aí está dizendo, é engraçado, né? Corta do povo, arrocha o nó para muita gente e a primeira-dama gastando aí, o governo não faz nada. Está aí, com salários de até R$18,4 mil, Janja tem equipe informal com 12 pessoas e já gastou R$1,2 milhão em viagens de jornal. A primeira-dama não exerce cargo oficial, mas administra um grupo com assessores, fotógrafos e até chefes de gabinete. Informações foram reveladas pelo site Estadão. Isso está gerando uma preocupação ao próprio presidente Lula, porque tem que dar exemplo, né? Inventa um tal de pente fino para o Bolsa Família, pente fino para o BPC, se o governo não consegue reduzir os gastos lá em Brasília. Isso está gerando muita tensão, muita expectativa. Outra informação, gente, que fala sobre a questão
em que muitos vêm dizendo sobre, né, a tendência do governo federal. O governo federal, né, para quem não sabe, muitos dizem que os próximos ministros, né, que poderão ser indicados, o presidente vai dar prioridade se fizer parte de esquerda. E muitos estão dizendo aí que é uma previsão. E isso se o presidente Lula também for candidato daqui a 2 anos. Eu pergunto a você, você acredita que o presidente Lula poderá ser candidato em 2026 novamente? Você acha que isso poderá acontecer? E aí é aquela coisa, teve inclusive uma entrevista de uma senhora, a doutora Eliane Passarella, ela falou sobre toda essa questão, falou também sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Ela disse, é interessante, né? Enquanto muita gente estava esperando algo acontecer de importante na votação no Congresso, nada aconteceu. E aí são problemas que vêm sendo gerados dentro do Brasil. Veja o que disse aí essa especialista a respeito, né, dentro da própria situação. Ela disse o seguinte, olha só, e aí você tira suas próprias conclusões a respeito disso. Ela falou o seguinte, gente, acompanhe o que disse. Preste atenção, hein? Vou colocar aqui no ponto para você acompanhar o que disse aí essa especialista. Você acha que alguma coisa vai mudar neste país? Nós estamos no dia 26 de dezembro de 2024. Não vai ficar essa guerra. Nossos congressistas estão aí por mais um tempo, 2 anos, que nós vamos ter que aguentar. Nada foi discutido nesse país este ano que realmente interessasse, né, a nós brasileiros, a não ser emenda parlamentar, emenda parlamentar, emenda parlamentar. Na área de segurança, a proposta da saidinha. E olha lá. Então, essa é a nossa realidade. Eu só me faço uma pergunta, eles vão receber diária para fazer essa votação online? A rigor está fechado. Belíssima pergunta. Vão receber diária e a diária deles não é barata, viu? É diária, é uma grana legal a se pagar por essas diárias quando eles estão fora do ano parlamentar, né? E outra coisa, emenda parlamentar, eu vou cansar de falar aqui, toda vez que eu estiver aqui eu falarei, é inconstitucional. Legislativo tem que fazer lei, não tem que ficar dando grana para ninguém. Não tem. Então, brasileiro, presta atenção na hora de votar, só que é daqui a 2 anos. Tão pouco isso. Vocês estão entendendo aí, gente? A situação, essa é a questão, né? O Congresso, né, quando quer votar num projeto, né, a primeira coisa que faz tem muitos deputados, senadores indecisos, e aí para poder votar com o governo é necessário que o próprio governo libere essa verba para que eles votem a favor. Foi o que aconteceu justamente agora aí com os parlamentares. Nesse pacote de gasto estava assim de gente indecisa, vários parlamentares. E aí a informação foi dada, foi a seguinte, se vocês, né, com o governo, liberar a verba que a gente precisa, então a gente toca o barco. Agora eu fico pensando, por que eles também não fazem isso com gás? O gás para tantas famílias que estão aí se queimando porque não tem condições de comprar um gás de cozinha, essas famílias estão usando álcool. Por que não libera o gás para todos, que foi promessa do presidente Lula? Por que, por exemplo, muitos falavam assim, vamos liberar um tal de empréstimo para as famílias, né, carentes, pessoas do Bolsa Família e do BPC? Liberaram o empréstimo do Bolsa Família, aliás, do BPC, 14, 15, 16, tem lugar que chega a 17 mil de empréstimo, e não liberaram para o Bolsa Família, o tal do programa Acredita. Vá no banco, as pessoas vão no banco, dão viagens perdidas e nada está sendo liberado. Por que o governo não libera esse empréstimo do Bolsa Família pelo aplicativo? Por quê? Mas o Congresso está parado, deixa voltar depois de recesso, vamos debater isso. Mas deveria ter acontecido isso agora, gente. Deveria ter acontecido isso agora. Então, é triste o que a gente vem acompanhando, né? Toda essa situação no Brasil, tristeza geral. Aliás, aqui o ministro Moraes, né? Inclusive, para quem não sabe, o deputado federal foi preso de novo, né? O Donel Silveira, e aí está gerando uma especulação muito grande. Eu já fiquei sabendo, né, que teve aí uma situação em que o próprio deputado, né, aliás, o seu próprio advogado, ele já vem falando sobre essa questão do que está acontecendo no Brasil. E ele fez sérias críticas aí a ele,
eu vou mostrar para você aqui, só para você entender, né, o próprio vereador, né, aliás, o próprio advogado que defende o deputado chamado Daniel Silveira, né, que ele foi preso de novo. E aí o próprio ministro mandou prender novamente e está dando um problema sério com essa questão, porque muita especulação. Acompanhe o que disse aí esse advogado a respeito do ministro Moraes. Veja só. Tem uma lei para isso, mas é uma lei figurativa, né, uma anômala, uma lei inexistente. Ela existe só para número, que é a 13869. Foi bastante comemorado até pelo presidente comunista da OAB lá em 2019, 2020, que era o Felipe Santa Cruz, né? Foi só comemorada, porque a efetividade da lei não existe. Então, eu tenho denunciado o ministro pela prática da tortura, porque ele é um torturador nato. O sadismo que ele utiliza para poder perseguir o Daniel Silveira é impressionante, é pessoal. Não, é por isso que foge ao princípio, viola o princípio da impessoalidade do agente público. É pessoal. Isso ficou muito claro, doutora, nessa última decisão, quando ele revogou de ofício o livramento condicional e determinou a regressão de regime, deixando bem claro que é tão pessoal que ele esqueceu, ou esqueceram de dizer para ele, que o artigo 118, parágrafo 2º da Lei de Execuções Penais determina veementemente, deverá, é uma imposição legal que o juiz intime a defesa técnica para que seja apresentada uma audiência de justificação, porque se ele não se convenceu que os documentos apresentados foram suficientes, como ele mesmo deixou claro na sua decisão, quando ele disse que duvidava da urgência do caso para que ele fosse ao hospital. Agora ele é médico também, mas além de ser carcereiro, agora ele é médico. E também se o Daniel esteve no hospital. E o que é mais grave, ele disse claramente que não foi pedida autorização para o Supremo Tribunal Federal, para ele, o rei, para que o Daniel fosse ao médico numa emergência médica às 22 horas de um sábado à noite, véspera de Natal. Então, isso demonstra claramente a pessoalidade, o grau de sadismo da pessoa em ver o sofrimento alheio. Ou seja, o Daniel sofrendo é um grande alento para essa pessoa que ocupa um cargo de ministro do Supremo. O próprio advogado, né, de defesa, ele já disse que está entrando com processo, né, pela Justiça Internacional, ou seja, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Inclusive saiu um comentário dizendo que os parlamentares, senadores lá dos Estados Unidos, né, proibiu, ou seja, barraram a entrada do ministro. Isso foi barrado no aeroporto, mas aí, né, são indícios, rumores, né, nada foi oficializado se realmente isso aconteceu ou não, mas que existe lá projetos de que deputados, senadores estão ou estarão proibindo, né, os parlamentares, né, os ministros do Brasil a entrar lá nos Estados Unidos, ou seja, eles vão deixar mais rígidas essas regras. Então, há muito disse-me disso do que vai acontecer no futuro, depois que o novo presidente lá dos Estados Unidos assumiu, o presidente Trump, sobre essa questão aqui no Brasil. Será que eles realmente vão mexer nessa situação? O ministro, aliás, o presidente Trump, inclusive, disse que, né, o presidente Lula, né, o Brasil está mexendo muito em taxas, está taxando muito produtos aí dos Estados Unidos. E se isso continuar acontecendo, os Estados Unidos poderá fazer uma sanção contra o Brasil, ou seja, também vai taxar os nossos produtos. Ou seja, é uma troca, né, uma questão de guerra comercial. Tá? Então, é algo que a gente está, inclusive, temendo que vem por aí, porque Estados Unidos é a maior potência, se realmente se levantar contra o presidente Lula, né, contra os ministros do Brasil, ou seja, nós, brasileiros, é que vamos, no final, sofrer essa injustiça, essa sanção, porque produtos mais caros, as taxas aumentando, se os Estados Unidos realmente resolver fazer isso, nós, brasileiros, é que vamos sentir na pele essa pressão. Eu falo isso, que quem mais sofre são os brasileiros, né? Os mais simples, os mais humildes. É triste, é lamentável, mas essa é a verdade, tá? Pessoal, então tá aí. Dia 20 começam os pagamentos aos programas sociais em todo o Brasil, 20 de janeiro. O aplicativo vai começar lá para o dia 13, a atualização. Teremos novas listas, desbloqueio, retroativo, regras de proteção. O governo já confirmou as mensagens, está enviando mensagens de bloqueios
avisando mensagem também de alerta para fazer a atualização. Se você conhece alguém ou você recebe Bolsa Família, BPC, estamos na expectativa sobre a sanção do presidente Lula. Ele assinando, sai no Diário Oficial da União e aí a gente vai saber se ele vai mexer ou se vai vetar alguns pontos. A expectativa é que pessoas com autistas com um grau leve, que foi aprovado no Congresso que essas pessoas não terão mais direito, há uma expectativa de que o presidente Lula retire, ou seja, vete esse ponto. Então a gente está na torcida que isso aconteça, para não mexer com ninguém, do BPC também. Tá? Por isso estamos com a nossa campanha, hashtag não mexa no meu Bolsa Família, hashtag não mexa no meu Bolsa Família aí, hashtag não mexa no meu BPC Loas, hashtag não mexa no meu BPC Loas, tá bom? Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva, você já deu like aqui, já deu joinha importante dessa moral, se inscreve aqui no canal, você que está visitando a gente pela primeira vez. Muitas novidades virão aí em 2025, viu? A política no Brasil está pegando fogo e a gente está acompanhando tudo e trazendo tudo para você, tá? Deus abençoe, pessoal. Segue a gente lá no Instagram, blog Alex Silva e também na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado e ao som. A gente se encontra. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.